Vamos lá, pessoal. Como falei, o H2O, o hidrogênio e o oxigênio é inevitável no corpo humano entre as composições energéticas, ok? Então vamos lá na resenha, ok? Ligado às coletivas de autores ou coletivo de autores. São coletivas ligadas à imprensa, à comunicação empresarial e outros departamentos que relacionam a educação física e as aulas ministradas exclusivamente em espaços livres, quadras, campos, terrenos, ou seja, na ausência destes em praça, em clubes, situadas em mediações de escolas. E é importante dizer, na ciência e religião não tem como dizer sobre o esporte ou sobre o jogo. Desde 4.000 anos atrás, acho que vai ler vários livros que falam 4.000 anos atrás, que é um questionamento entre 2.000 anos atrás, 3.000. Nós olhamos a peça principal, que o futebol como esporte, o jogo, é eminente. Eu coloco como o quê? Como substrato. Entre trocas de retorno venoso, uma tonelada, né? Uma tonelada de consumo de CO2, ok? Vamos lá. Então, quando falamos sobre a normatização escolar, essa área pode ser considerada uma das mais normativas. Em destaque o tipo de exemplo, a participação facultativa aos alunos trabalhadores do curso noturno, ou seja, pela manhã. Eu já cheguei a ter esse campo notório de estar lá existente numa aula à noite, que era difícil, mas tinha que ter essa organização colocada nas aulas de educação física, porque tinha muitos alunos que trabalhavam o dia a dia cotidiano e tinha o modo de dizer. Por isso que eu falo. Eu lembro certa vez, que eu fui falar com uma das primeiras namoradas que eu tive, não vou falar o nome aqui, que um campo restrito. Falei assim, ó, eu não posso te dar conforto, mas carinho eu posso te dar. É um dos meus primeiros namoros, foram o lazer, tempo livre, okay? Mas é lógico que eu falei para uma pessoa, às vezes um posso dar muito conforto, né? Mas carinho eu posso dar conforto em questão de quê? O lazer é o tempo colocado nas aulas, de manhã, de tarde, à noite, era muito incoerente ou coerente entre departamentos. Então, quando nós falamos essas questões de sincronia relacionado às interpretações e às práticas pedagógicas, coloca uma área dimensional. Às vezes, o que nós olhamos nós vamos dar mais valor, mas nós temos que dar valor ao que nós temos. Lógico, amamos o que nós temos. Isso fica um campo de vírgula. Quando eu coloquei amas o que tens, aí coloquei uma vírgula, porque é uma reflexão, porque o ser humano ele é insaciável na sua linguagem, no seu tempo categórico. Ou seja, há fatores importantes que venham relacionados. Então, quando falamos essas questões, não ama o que tu tens, não que tu olhas, o ama que tu olhas as questões de que do tempo. Aí eu coloquei olhas, fica uma questão muito gluteriana, teoria né? Nós somos uma câmera, nossos olhos têm câmera, que principalmente pessoas que têm muita deficiência também, ela vai ter as suas adaptações, as atividades físicas adaptadas. Depois estou de quê? Uma roupa azul, né? Óculos, cabelo, né? Parece que está cortado dos lados, mas lógico que tem uma. Não vou falar que é muito longo, mas nos coloca fatores importantes. O João, 44 anos, especialista em recriação de conteúdo ligado ao treinamento esportivo, ok? Treinamento esportivo, licenciatura plena, ok? E especialista em educação infantil. Estou brincando, tá? Estou citando o Insinga, João Insinga, antropólogo, ok? Estou brincando, especialista, estava fazendo um processo de mestrado aí, estou brincando, pessoal, ok? Uma licenciatura e vários certificados ligados a outras temáticas ligadas às bancas e alguns autores, ok? Então vamos lá. Então, nessa perspectiva de reflexão sobre a cultura corporal,
a dinâmica curricular no âmbito da educação física. Ó, a Universidade de Vila Velha, tem uma universidade cultura, pesquisa e cultura, que também está relacionado também a outras pesquisadores ligados a outras pesquisas, né? E também a Universidade Gama Filho, tive participação de outras faculdades aí, vocês possam investigar o meu português, a minha primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A terceira pessoa, vocês vão ver que foi um professor que gostei de ajudar entre reflexões na cultura corporal e a própria corporeidade e a sua dinâmica, né, articular no âmbito da educação física. Por isso que eu falo que a própria educação física, ó, aquela música que eu falei, apaixonei pela pessoa errada, ou seja, sei que agora eu estou sofrendo. Então são fatores e formas de representação de mundo, como você vê as coisas, e como você vê as coisas, e ao ver as coisas, e como você vai ver elas, e as coisas vão te ver. Não só você vai ver as coisas, mas como as coisas vão te ver, ou seja, como a felicidade vai te ver, como a dopamina vai te ver. Eu lembro tempos atrás que eu falei, é melhor estar nos bastidores, lá organizando as lutas, gladiadores, ginástica, e na maioria das vezes, entre essa dublagem relacionada às interpretações, ou seja, a coreografia, psicoterapia e outros parâmetros, né? Em decorrência da história, lógico, eu coloco a expressão corporal como meio, né, de aposentadoria, mas a expressão corporal nos coloca com fase de deslocamento e o tempo de potencialidade entre aceleração e tempo. Por isso que eu falo que o tempo nós temos que amar o que nós temos e ideologizar, ou seja, idealizar o que nós temos, né? Ou seja, vamos idealizar o que tu tens. Ideologizar o que tu tens, o que? É o tempo. Ok? Então é o tempo livre. Então o conforto, é lógico, o lazer, tempo menor, você vai ter ganhar mais dinheiro, vai ter rentabilidade, são minorias no Brasil. Não, são minorias lá em outros países. Ok? Vamos lá. Entre essas normatizações, na prática pedagógica, nas perspectivas ao desenvolvimento, ou seja, a visão de mundo, o exercícios ginásticos, a sua história, esportes, a história da pedagogia, a ação pedagógica, os espartanos, os celtas. Nossa, cada vez que você vai vendo alguns livros ligados à Idade Média, você vai vendo que é algo iminente, importante, que relacionam o estilo de cada pessoa. Depois você vai ver os temas que eu falei aí sobre, que eu coloquei aqui agora no feedback, é o estilo, que vai denominar o estilo. Ó, eu falo, ó, desculpa lazer que eu não posso te dar conforto, mas carinho eu posso te dar. O lazer está ligado ao tempo livre. Então carinho eu vou dar na hora que eu tiver um tempinho de lazer. Mesmo meus aposentos aqui, ok? Que é uma correria, é uma caminhada, é um currículo. Não vou falar um currículo maledicente, mas é um currículo que nos coloca tempestades. Eu lembro que, né, quando alguns citam Seneca, eu acho que Seneca e Nero, com todo respeito ao São Paulo, né? Paulo, né? Ou seja, nos coloca fatores importantes de discussões temáticas. Mas o Seneca aproveitou a situação lá e ele falou que toda pesquisa tem naufrágios. Nós lembramos de quem? Do São Paulo aí, que aconteceu aquele naufrágio lá. Ele deve ter registrado e aproveitou as pesquisas não só nos campos acadêmicos na época, que eram discussões que tinham, mas aproveitou na época de Nero e outros fatores importantes, esse malabarismo